Olá, boa noite a todos, dá paz aí para quem está do teu lado. Nós começamos no domingo passado falando sobre o fim dos tempos, que tem um propósito de não responder à nossa curiosidade, mas despertar a nossa responsabilidade. E lá nós falamos sobre os fundamentos da escatologia, que significa o estudo das últimas coisas, né? E o livro de Apocalipse, que significa revelação, ele é o único livro que já está revelado. E começa o primeiro versículo dizendo: a revelação de Jesus Cristo. É o que se trata o livro de Apocalipse. Se trata de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo. Muitas pessoas falam assim: nossa, esse livro de Apocalipse é muito difícil de entender, é muita morte, é muita coisa. Cara, na verdade ele já está revelado e mesmo assim nós temos dificuldade de entendê-lo. Todos os outros livros das Escrituras não estão revelados, nós precisamos de revelação, mas o livro de Apocalipse é o único que já está revelado. Nós já temos a revelação do futuro, já temos a revelação do que está prestes a acontecer. E a maior revelação do que está prestes a acontecer é a volta do nosso Senhor Jesus. E nós falamos também sobre dois pilares da escatologia, que é a esperança da igreja, da volta de Cristo, e também da nossa vocação, que afeta a nossa missiologia. Nós precisamos entender que quando nós cumprimos com a nossa vocação, dá sentido para a nossa existência. Nós falamos que quando nós somos salvos, muitas pessoas logo imediatamente pensam: nossa, cara, eu quero estar com Jesus agora, como eu não quero passar por sofrimento, por angústia, ou até mesmo por tribulação, Jesus me arrebata. Eu acredito que muitos de nós gostaríamos de ser arrebatados logo no momento que nós fomos salvos. Mas por que nós não fomos arrebatados no momento que fomos salvos? Porque é da vontade de Deus que eu e você cumpramos com a nossa vocação aqui na terra, para dar sentido para a nossa existência. E vimos também que quando nós, os cristãos, aqueles que estão em Cristo, eles morrem, imediatamente eles desfrutam da presença gloriosa e consciente de Deus. Não existe para nós essa questão do sono da alma. Nós entendemos que quando morremos em Cristo, imediatamente somos promovidos à glória. Nós vemos isso na fala de Paulo, dizendo: olha, é muito bom estar com você, melhor ainda é estar com o meu Senhor Jesus. Ah, como eu quero estar com Ele neste momento, porque eu morrer para mim é lucro. Você entende a visão gloriosa que Ele tem em relação à volta de Cristo, de estar com o Senhor, que é preferível estar com o Senhor do que estar com as pessoas, porque ele já tem a visão. É como Isaías tendo a visão da morte de Cristo na cruz 600 anos antes de Cristo, e Paulo já tinha essa visão gloriosa, dizendo: cara, a glória de estar com o Senhor é melhor do que essa era presente. E nós falamos sobre isso e colocamos os fundamentos. Agora nós vamos construir um pouco mais sobre esse entendimento da escatologia, que muitas pessoas têm N interpretações erradas, como por exemplo: pastor, qual é a marca da besta? Pastor, será que o chip da Motorola, a maçã mordida da Apple, ou o rótulo da Coca-Cola, tudo isso é a marca? Cara, a Bíblia não está, e o estudo das Escrituras, principalmente da escatologia, não tem compromisso de responder a nossa curiosidade. São assuntos periféricos e a gente quer ter essas respostas, mas não é muito mais do que isso, cara. É despertar a nossa responsabilidade em relação à nossa vocação. O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo hoje? O que você está fazendo hoje, por exemplo, se nós crêssemos que neste momento Jesus vem como um ladrão, repentinamente arrebata você, para onde você vai? Nós cremos que o que nós fazemos aqui em vida na terra vai determinar onde nós passaremos o resto da nossa eternidade. Nós cremos também que Jesus, ele voltará após a grande
tribulação. Nós passaremos pela grande tribulação. Essa ideia de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação é um evangelho muito superficial e raso. É muito fácil, um caminho de facilidades, mas nós encontramos lá em Mateus capítulo 24, 14, dizendo o seguinte: os que perseverarem até o fim herdarão a coroa de vida eterna. Não é o começo, mas é o fim, os que perseverarem até o fim. E Deus dará à igreja força para perseverar até o fim. Nós passaremos pela grande tribulação, vitoriosos, e aí o Senhor irá nos arrebatar, e nós teremos um encontro com Ele nos ares, e desceremos para reinar com Ele eternamente. Os nossos corpos serão glorificados, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, e o tabernáculo de Deus vai descer e habitar em nosso meio, e a nova Jerusalém vai descer. Cara, uma coisa interessante também quando estudamos escatologia é que a Bíblia começa falando de casamento e a Bíblia termina falando de casamento. É Deus quem celebra o primeiro casamento entre Adão e Eva, e é Deus quem irá celebrar o último casamento entre Cristo e a igreja, e nós precisamos estar preparados, santificados, imaculados, aguardando a vinda do nosso noivo. Apocalipse capítulo 22, versículo 20 diz assim: o Espírito e a noiva dizem: venham e bebam da água da vida. Uau! Nós precisamos estar preparados para esse glorioso dia do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar aqui alguns versículos bíblicos para nós adentrarmos. Eu não quero ser de maneira alguma acadêmico, quero ser bem objetivo. E o tema dessa mensagem é a volta de Cristo. A volta de Cristo. Agora, quando e como isso acontecerá? Que dia? Qual hora? Como será? Ele virá de forma em espírito? Ele virá em pessoa? De forma corpórea? Então, são essas perguntas que nós tentaremos responder aqui para você, para que haja mais entendimento ainda em relação a esse aspecto. Então vamos falar sobre os aspectos da segunda vinda de Jesus, sobre os quais todos os evangélicos concordam, e depois passaremos para questões mais polêmicas, se Cristo pode voltar ou não a qualquer momento. Primeiro ponto, quero orar. Primeiro ponto, vamos orar. Amém? Amém. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de compartilhar a sua palavra, Senhor. Te agradeço por esse tempo junto com os meus irmãos que estão reunidos em diversas casas. Eu oro para que neste momento o Espírito Santo de Deus venha encher, Senhor, todo o coração, todo o lar, toda a frieza, toda a apatia. Saia agora em nome de Jesus. Toda a tristeza, todo o rancor, toda a raiva, toda a raiz de amargura neste momento, dê lugar, saia agora em nome de Jesus. E dê lugar à unção do Espírito, à presença do Espírito Santo, que traga amor, que traga alegria, que traga fé. Desperte a fé que há dentro de cada crente neste momento, Senhor. Eu oro para que o Senhor traga entendimento a todos nós, que possamos adorar o Senhor, crescer mutuamente e ajudar os nossos irmãos também a crescerem espiritualmente, para nós estarmos engajados na evangelização do mundo neste tempo, para nós sermos muito eficientes e eficazes na grande colheita que já está acontecendo e antecede a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais um domingo, onde nós estamos conectados em espírito e em verdade, em família. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro ponto que nós precisamos observar aqui é que haverá uma volta súbita, pessoal, visível e corpórea de Cristo. Primeiro, súbita, pessoal, visível e corpórea. Jesus falou muitas vezes de sua volta. Eu quero que você anote apenas as passagens bíblicas. Eu vou ler o versículo e você anote as passagens bíblicas para você tomar nota e ler depois com calma. Primeiro, Mateus capítulo 24, versículo 14 diz assim: por isso
vós também atentos, porque o Filho do Homem virá, está dizendo que ele vem, ele vai vir, na hora em que não esperais. Aqui diz respeito que ele vai vir, mas o tempo nós não sabemos e será repentino. João capítulo 14, versículo 3. Se eu não for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Atos capítulo 1, versículo 11. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Versículo 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu o vistes vir. Ou seja, a forma corpórea, eles viram Jesus quando ressuscitou, não era um espírito, era o próprio Jesus em carne e osso. Tanto que Tomé duvidou se é o Senhor, eu quero tocar. E Jesus disse: toca-me, toca-me. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, da mesma forma como aqueles discípulos viram Jesus subir aos céus, da mesma forma nós o veremos voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, a sombra da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Tiago 5,8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, nós vimos apenas alguns versículos relacionados à volta de Cristo, dentre mais de 300 versículos relacionados a esse tema. E o livro de Apocalipse traz frequentes referências à volta de Cristo, terminando com a promessa de Jesus. A primeira Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Vem, Senhor Jesus. A tradução dessa palavra vem, Senhor Jesus, é Maranata. Maranata, a hora vem. Deus diz Maranata. Ou melhor, Deus diz equibalo, e nós respondemos Maranata, a hora vem, Jesus. É comum muitas pessoas que passam por perseguições, enfermidades, tribulações, elas sempre dizem: Jesus, volta logo, eu não aguento mais, porque elas estão passando por um momento de sofrimento. Mas a maioria das pessoas é porque elas estão passando por uma situação pessoal e falam assim: Jesus, volta logo. Jesus, volta logo, porque não aguento mais passar por essa situação. Mas nós precisamos entender que não é só sobre eu, é sobre nós. A igreja somos nós, não se resume em apenas uma única só pessoa. Um outro pilar da escatologia que nós falamos no domingo passado é a esperança da igreja em relação à volta de Cristo, que Ele voltará repentinamente, de forma extraordinária e também visível. Amém? Repentina, extraordinária e também visível. Visível. Esse versículo eu quero que você abra comigo lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, versículo 7.
Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: veja, ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Todo o olho verá. Mesmo que você não queira, você o verá. Mesmo que você tente tampar os teus olhos, dizendo, essa luz é muito forte, eu não consigo ver da mesma forma. Quando você tenta olhar para o sol, você não consegue olhar por mais de 3 segundos, senão você ficará cego. Mas a Bíblia diz aqui que todo olho o verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. Todos, mesmo que você não queira, mesmo que você o amaldiçoe, mesmo que você não o aceite como seu Senhor e Salvador, Ele é o teu Senhor e Salvador. Todo o olho o verá. Então Jesus voltará, não como espírito para habitar no coração de pessoas, mas será uma volta pessoal, corpórea e visível. Visível, ok? Primeiro ponto, nós falamos sobre isso, que haverá uma volta súbita, pessoal, visível e corpórea de Cristo. Segundo ponto, devemos ansiar pela volta de Cristo. Isso diz respeito à esperança da igreja. Segundo ponto, devemos esperar, ansiar pela volta de Cristo. Ansiar, desejar ardentemente pela volta de Cristo. E a resposta de João no final do livro de Apocalipse deve ser caracterizar o coração dos cristãos em todas as épocas, né? Como diz Maranata, a hora vem Jesus. Nós precisamos declarar isso constantemente. Não é porque muitas vezes nós estamos passando por uma situação isolada. Não, é para nós ansiarmos pela sua volta, declarando Maranata, Maranata. Deus diz, equibalo, vão, prega o evangelho, que expulsem os trabalhadores para a seara, para colher. E nós clamamos, Maranata, a hora vem. Deus diz, equibalo, e nós dizemos, Maranata. Vocês estão aqui comigo? Então o verdadeiro cristianismo nos treina a viver no presente século, sensata, justa e piedosamente. Tito, capítulo 2, versículo 12 ao 13, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Você percebe? Bendita esperança. O que é esperança? É um prazer, esperar com prazer, pacientemente, a volta do nosso Senhor Jesus. E será que você de fato está ansiando pela volta de Jesus? Você deseja de fato essa volta de Jesus? Ou fala assim, não, Jesus, não volta agora não, porque eu não casei. Não, Jesus, não volte agora porque eu acabei de entrar na faculdade. Não, Jesus, não volte agora porque eu não tenho filhos. Não, Jesus, não volte agora porque eu não terminei o seminário de teologia. Não, Jesus, não volte agora porque ainda o pastor não terminou a EBL. Não, Jesus, não volte agora porque acabei de entrar na Igreja Reino, estou no processo de membresia. Não. Nós precisamos desejar ardentemente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais os cristãos se verem enredados nas coisas desta vida e mais negligenciarem a comunhão cristã genuína e o seu relacionamento pessoal com Cristo, tanto menos ansiarão pela volta de Cristo. Então não fique enveredado pelos seus projetos, pelos seus sonhos, pelo que você ainda vai fazer. Anseia pela volta do Senhor. Não anseie em casar, não anseie em ter filhos. Não fala assim, ai, Deus tem um varão preparado para mim. Não, Deus não tem um varão preparado para você. Deus não tem uma esposa preparada para você. Deus não tem um marido preparado para você. Deus está preparando a volta do Senhor Jesus para você, cara. Deus tem Jesus para você. Deus não tem uma esposa, um marido, um filho, um projeto, um sonho para você. Deus tem Jesus para você. É Ele que você deve ansiar. É Ele que você deve desejar com todas as suas forças, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Tem alguém aqui comigo? Sim. Então, por outro lado, muitos cristãos que enfrentam sofrimentos, enfermidades, perseguições,
ou até mesmo idosos, né? Aqueles que andam diariamente com Cristo de maneira viva e profunda, terão um intenso senso pela volta de Cristo. Você conversa com alguém que está com enfermidade, ou com alguém que está em sofrimento, um idoso que já está nos seus últimos dias, ele vai dizer, cara, o crente, estou dizendo um cara que é crente, está enfermo, ou está numa perseguição, ou está numa enfermidade, ou um idoso, ele vai falar assim, cara, eu quero estar com Jesus agora. Eu gostaria de estar com Ele, eu não quero passar por isso. Você percebe que ele tem um anseio mais ardente pela volta do Senhor? Será que nós precisamos passar por perseguições, por uma enfermidade ou a velhice, para ansiar pela volta do Senhor Jesus? Então, quando todo ser que respire, louve ao Senhor. Em toda a fase da sua vida, precisa estar aguardando com grande expectativa para esse grande dia. Até que ponto você vê o mundo como Deus vê? Até que ponto você permite com que Deus te leve a um amor sacrificial que tire você da rota? Eu lembro uma vez que eu compartilhei na nossa comunidade, quando um amor sacrificial que nos tira da rota. Se, por exemplo, o Alex que chegou até aqui a minha casa, ou o Ricardo, ou o Rony, que estão aqui junto comigo, e falasse assim, pastor, eu vou acordar mais cedo para abrir a igreja, para os irmãos orarem. E é porque todo dia eu passo pelo caminho da igreja, eu posso abrir. Eu posso até acordar um pouco mais cedo, vou fazer até um pouco mais de sacrifício para acordar mais cedo. Amém? Glória a Deus. Vocês recebem essa palavra? Amém. Acordar mais cedo, 5:30 da manhã. Acordar mais cedo para abrir a igreja, para os irmãos orarem. Por mais que esse irmão tenha feito um grande esforço, um sacrifício, não tirou ele da rota. Porque é caminho para o local para onde ele está indo. Agora, se essa pessoa fala assim, ó pastor, eu trabalho lá em Pinheiros, mas eu moro lá em Cotia, e a igreja aqui em Taboão da Serra. Aí ele fala assim, pastor, eu vou acordar mais cedo, eu vou abrir a igreja, os irmãos orarem, depois eu sigo o meu caminho para outra localização. Depois, esse cara saiu da rota, cara. É um amor sacrificial que tirou ele da rota. Então até que ponto você vê o mundo como Deus vê, que tire você da rota? Então, mas isso significaria que não devemos empreender projetos a longo prazo? Se um cientista aguarda ansiosamente a volta de Cristo, ele deve entrar num projeto de pesquisa que leve até 10 anos? Ou um cristão que acabou de começar um curso de 3 anos no seminário teológico, será que ele não deve mais? Será que ele tem que abandonar? Ou antes que tenha a oportunidade de empreender um projeto no ministério ou um projeto no mercado, será que ele não deve ansiar por essa volta? Será que ele não deve mais fazer um projeto a longo prazo? Nós precisamos pensar sobre isso. E com certeza nós devemos envolver-nos em atividades em longo prazo, e é isso que Jesus não nos permite saber a verdadeira hora e o dia, mas nós precisamos nos envolver sim num projeto a longo prazo. Talvez para aqueles homens que estavam lá na igreja de Atos, a volta de Cristo seria amanhã. Então muitos acreditam que eles começaram a vender as suas propriedades, compartilhar com os necessitados, porque entendiam a vinda de Jesus é amanhã, então vamos desfazer de todas as coisas, porque não há um projeto, um plano a longo prazo. Mas mais de 2000 anos se passaram e Jesus ainda não voltou. É um longo prazo, mas muito grande prazo. A expectativa de vida de um ser humano, a média, é em torno de 70 anos. Então, se eu tenho 27 anos agora, de ministério, brincadeira, mas talvez que eu tenha ainda aí pelo menos uns 35 anos ainda de vida, né? 40 anos, diz a Érica, pode aumentar, irmão, pode aumentar mais, 50, profetiza, meu Deus, mais de 100 anos vou viver. Então, eu não posso me envolver em projetos a longo prazo? Sim, e devo. Porque
É da vontade de Deus que a gente se envolva. Eu quero que você grave bem no seu coração. Escreva isso agora, neste momento. Escreva no seu bloco de notas, no seu papel. Eu marquei em negrito, em caixa alta aqui, porque o que eu vou falar é muito importante. Ele quer que estejamos ligados a Ele em obediência. Não importa o ritmo de nossa vida, até o momento de sua volta. Não importa o ritmo da sua vida, o importante é que você esteja ligado a Ele em obediência, desejando ardentemente pela sua volta. Não importa para nós se Ele vem amanhã, se é daqui a uma semana, um mês, um ano. O importante é que nós precisamos estar ligados a Ele em obediência, desejando a sua volta. Ponto 3. No ponto 1 nós falamos que Jesus virá de forma súbita, repentina, pessoal, corpórea e visível. Ponto 2, nós falamos que nós devemos ansiar pela volta de Cristo. Ponto 3, não sabemos quando Cristo voltará. Não sabemos. Por mais que muitas pessoas tentaram especificamente dar datas, assim como os testemunhas de Jeová, dizendo várias datas, Jesus vai voltar tal dia, aí eles se arrumavam e Jesus não voltava e frustravam os seus planos. E todos os que previram uma data, um horário, um dia para Jesus voltar, todos fracassaram. Não é. A Bíblia nos proíbe conhecermos, e nós nunca saberemos, nem um dia nem a hora, a não ser o Pai. Nem o Filho sabe o dia que Ele voltará. Somente o Pai. Nem os anjos sabem. Nem o Filho sabe. Somente o Pai sabe o dia e a hora que o Filho voltará. Lá em Mateus, ainda, esse livro de Mateus, capítulo 24, ele fala muito sobre o sermão profético, os sinais, né? E um desse ponto, Mateus 24, 44, abre lá comigo na sua Bíblia. Mateus 24, 44, diz assim: por isso, estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá em hora que não sabeis. Ele diz que é para nós estarmos preparados, mas o dia nós não saberemos quando será. Mas Ele nos encoraja a estarmos preparados em todo o tempo. Quando eu sempre falo para o pessoal que você vai pregar hoje. Não, pastor, eu não preparei, não estou preparado. Não, você precisa estar preparado em todo o tempo, cara. É bom que você prepare uma mensagem, que você faça um esboço, é legal, mas cara, quando você estiver na rua e você precisar pregar um evangelho, você não vai dizer para a pessoa: olha, peraí que eu vou me preparar aqui, vou ler algumas passagens bíblicas e aí eu volto aqui para pregar para você. Não terá esse tempo. É ali, na hora. A gente faz umas práticas na comunidade de dons espirituais, falando de forma rápida. Se você pudesse evangelizar alguém, se você pudesse agora entregar uma palavra para alguém, você não vai ter tempo de, espera aí que eu vou pegar minha Bíblia e já volto aqui para abrir para você. Não, é ali na hora. Você carrega ou você não carrega, cara. Ou você conhece o Senhor ou você não conhece. Por isso que Paulo diz: pregai o evangelho dentro e fora de tempo, estejais preparados. Amém? Vocês estão aqui comigo? Mateus 25, 13 diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Versículo 25, 13. Marcos 13, 32 ao 33. A respeito, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Você está vendo aqui que a Bíblia não encoraja a gente procurar saber o dia nem a hora? Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, não sabeis quando será o tempo. Já que Ele voltará em hora inesperada, então nós precisamos estar preparados para a sua volta. E como nós vimos, muitas religiões e pessoas tentaram determinar especificamente o dia e a hora da volta do nosso Senhor Jesus, e todos fracassaram. Então, se você soubesse o dia e a hora que Jesus voltaria, por exemplo, no próximo mês, você
abortaria logo os seus planos a longo prazo. Você abandonaria a sua faculdade, você fecharia o seu comércio, venderia talvez sua propriedade, daria aos pobres. Você percebe? Se você soubesse o dia e a hora que Jesus voltasse, você abortaria todos os projetos a longo prazo. Se Jesus soubesse o dia e a hora que ele voltasse, provavelmente não haveria um projeto a longo prazo. Vocês estão entendendo? Você vai falar assim, pastor, Jesus está voltando no mês seguinte. Então, pastor, para que fazer faculdade? Aí você não vai querer estudar. Aí você vai dizer, pastor, Jesus está voltando na semana que vem, pastor, me revelou para mim. Nossa, cara, se nem o filho sabe, e você sabe, pastor, é o seguinte, estudar, não vou estudar mais não, pastor. Não adianta. Para que, pastor, estudar? Porque Jesus está voltando. Ah, pastor, para que pregar o evangelho agora? Eu vou para minha casa, Jesus está voltando na semana que vem. Então eu vou ficar em casa com a minha família. Pastor, eu não vou planejar missões transculturais em outro país, pastor. Eu vou abortar porque Jesus está voltando. Você percebe? Vocês estão entendendo comigo aqui, gente? É sério isso aqui. Se você soubesse o dia que Jesus voltaria, você abortaria todos os seus projetos a longo prazo. É por isso que é para nós não sabermos. Esse é o propósito. Para você não abortar o seu projeto ou algo que Deus confiou nas suas mãos. Porque é a longo prazo, é construção. Faria sentido, por exemplo, a gente se reunir como família e dizer, mas Jesus está voltando, para que eu vou me reunir? Vamos assistir culto pela internet mesmo. Será que se quando nós voltarmos presencialmente, a gente vai se alimentar de mensagens pela internet? Ou até mesmo de outros pastores, nada contra outros pastores, eu também compartilho mensagem no YouTube, mas precisamos valorizar a igreja local, o que nós estamos gerando em comunidade, porque outros pastores que nós vemos na internet não nos conhecem, não têm responsabilidade a nosso respeito. Então nós precisamos estar engajados num projeto a longo prazo, sem saber, não importa para nós o dia e a hora que Jesus vai voltar. O que importa é que Ele voltará. E nós precisamos desejá-lo ardentemente. Ardentemente. Amém? Quarto ponto. Todos os evangélicos concordam quanto às consequências definitivas da volta de Cristo. Então, todos os cristãos que têm a Bíblia como sua autoridade final concordam que consequências definitivas em relação à volta de Jesus será o julgamento dos incrédulos e também a recompensa final dos crentes. Haverá um grande julgamento e haverá um julgamento em relação, uma consequência terrível em relação aos incrédulos. Mas talvez muitas pessoas, então eu vou acreditar em Jesus porque eu quero evitar o inferno. Os meus pecados vão me levar ao inferno. Não são os pecados que te levam ao inferno. O que te leva ao inferno é a sua recusa à graça de Deus. Quando nós recusamos a graça de Deus. Então Deus deseja que todos sejam salvos, mas nem todos serão salvos. Os salvos serão aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador e andam nele. Não é apenas... porque assim é fácil nós chegarmos no final do culto e falar assim, alguém quer entregar a sua vida para Jesus, fazer uma oração, mas não foi uma oração de coração, foi da boca para fora. Porque é o dia a dia que vai dizer que de fato nós somos salvos ou não. Então haverão consequências terríveis aos incrédulos, mas haverá recompensa àqueles que creram no Senhor Jesus e foram perseverantes até o fim. Até o fim. Outro ponto. Poderá Cristo voltar a qualquer momento? Abra lá comigo em Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44, nós vamos ler juntos. Diz assim: portanto,
Vigiai e não sabeis, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isto, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Então aqui nós vamos ler algumas passagens que predizem a vida repentina de Jesus. Lucas 12:40, portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não esperais. Apocalipse 1:3, o tempo está próximo. Apocalipse 22:7, eis que venho sem demora. Apocalipse 22:12, eis que venho cedo, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, os textos que nós acabamos de ler acima nos ensina que devemos estar prontos, e não o quanto temos que esperar. Vocês entenderam? Está dizendo que é para nós estar prontos, e não o quanto nós teremos que esperar. Não é sobre a quantidade, porque nós lemos outras passagens, eu não esqueci de colocar aqui o versículo bíblico, mas eu escrevi aqui a passagem, depois vocês acham aí. Diz assim: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Jesus está demorando. Não, para ele 1000 anos é equivalente a um dia, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então nós precisamos estar preparados, prontos, e não quanto a quantidade de tempo que nós temos que esperar. É muito comum a gente marcar algum compromisso, alguma coisa, falar assim, é 6 horas o culto, alguém chegar às 6:30, 7 horas, chegar só na hora da bênção apostólica. Não é sobre o quanto você tem que esperar, quanto nós temos que esperar, mas é como nós estamos preparados para isso. Amém? Amém, gente? Amém. Agora outro ponto, sinais que precedem a volta de Cristo. Nós vamos ver também algumas passagens que fazem referência mais direta aos sinais que devem ocorrer antes da volta de Cristo. Primeiro ponto, é importante você entender isso. Primeiro ponto desse sinal, a pregação do Evangelho a todas as nações. Você percebe que ele não diz a todas as pessoas, mas todas as nações. Nós vamos entender isso. Tanto Mateus 24:14, como Marcos capítulo 13:10 diz: é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. É um sinal que precede a volta de Cristo, que o Evangelho será pregado a todas as nações. Lá naquela época de Paulo, a Bíblia fala que toda a Ásia ouviu falar de Jesus. Porque imagina, todos os povos naquela época ouviram falar de Cristo. Então nós podemos até mesmo concluir, então essa promessa já se cumpriu. Então o que falta para Jesus voltar? Então, algumas pessoas acreditam que esse evangelho será pregado a todas as nações, já se cumpriu. Para eles, naquela época, o evangelho já havia alcançado todas as nações. Então, se nós olharmos isso como base, então, meu amigo, então falta nada para Jesus voltar. Mas nós vamos entender sobre esses sinais, ok? Eu só estou fazendo um background, um pano de fundo aqui para nós entendermos. Além da pregação do Evangelho a todas as nações, tem um outro sinal que precede a volta de Cristo, que é a grande tribulação. Marcos capítulo 13, versículo 7 ao 8, Mateus 24, 15 ao 22, Lucas 21, do 20 ao 24, diz assim: quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerra, não vos perturbeis, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantando contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares e fomes. Estas coisas são os princípios das dores. Marcos 13, 18 diz: orai para que isso não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca antes houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria.
mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. Então nós percebemos aqui que a grande tribulação muitas pessoas já passaram pela grande tribulação. Vai falar, por exemplo, com cristãos que são perseguidos em países que eles são até mesmo mortos. Eles passam por um grande sofrimento, porque a grande tribulação ela é marcada por um altíssimo sofrimento. Outro ponto, falsos profetas realizando sinais e maravilhas. Marcos 13, 22, Mateus 24, 34 ao 23 ao 24. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Outro sinal que procede à volta de Cristo, sinais do céu. Marcos 13, 24, 26, Mateus 24, 29 ao 30, Lucas capítulo 21, do versículo 25 ao 27 diz: mas naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Outra característica também da vinda do nosso Senhor, a vinda do homem da iniquidade, ou algumas traduções diz homem do pecado e da rebelião. Então quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele está falando sobre a vinda que Cristo não virá a menos que o homem da iniquidade, o homem do pecado, seja primeiramente revelado. Então virá o Senhor e o destruirá, o homem do pecado. E esse homem da iniquidade é muitas vezes interpretado como o anticristo, ok? Que é o último e pior da série de anticristos mencionado em 1 João capítulo 2, versículo 8. Eu vou ler aqui para vocês. 2 Tessalonicenses. Eu não vou ler a passagem toda para a gente ganhar tempo. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o engano em relação à vinda do Senhor Jesus e por aumentar, devido ao amor de muitos se esfriará, a iniquidade multiplicará. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. O que é anticristo? Se Cristo é a unção de Deus, logo o anticristo é anti a unção de Deus, anti-ungido, ele é contra toda e qualquer vontade de Deus na terra, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E agora, sabeis que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Sexto ponto, que antecede, sinal que antecede a vinda, a volta de Cristo. Vinda é a mesma coisa que volta de Cristo, é a salvação de Israel. Paulo fala do fato de que muitos judeus que não creram em Cristo, mas diz que em algum ponto do futuro um número maior será salvo. Nós vemos como Romanos 11, 12, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. No mesmo capítulo, verso 25 ou 26 diz: não quero, irmãos, que ignorei este segredo, para que não se tornem presunçosos, que o endurecimento deu em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios tenha chegado, e assim todo Israel será salvo. Ok? E nós precisamos entender o seguinte, que os alertas são dados para impedir que os cristãos se desviem da presença de Deus. Esses são os propósitos dos sinais que antecedem a Cristo. São alertas, são os sinais que impedem e tentam impedir que os cristãos se desviem
dos caminhos do Senhor. Não é apenas para nós ficarmos horrorizados, mas sim maravilhados. Não é para nós ficarmos com medos, mas é para nós ficarmos com temor. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Marcos capítulo 13, versículos 5 ao 6. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. Enganarão a muitos. Então se alguém vos dizer: eis aqui o Cristo, ou olha ele ali, não acreditem, porque um dos sinais fortíssimos da apostasia é o engano em relação à pessoa de Cristo. Então nós vemos que Jesus ele virá de forma extraordinária, visível, corpórea, vencendo o mundo. Agora, para nós irmos para o final, vamos trazer mais algumas características desses sinais aqui relacionados à volta de Jesus. Abra comigo lá em Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler dos 5, versículos 5 ao 6. Colossenses capítulo 1, versos 5 ao 6. Primeiro que nós citamos é relacionado à pregação do Evangelho a todas as nações. Diz assim em Colossenses 1, versos 5 ao 6. A palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, presta atenção, como também em todo o mundo. Abra comigo aí nas suas escrituras. Vou ler novamente. A palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo. Ou seja, para Paulo, a palavra da verdade, o Evangelho, as boas notícias, chegou, já havia chegado em todo o mundo. Ou seja, todas as nações já havia escutado sobre o Evangelho. Está produzindo e crescendo. Lá em Colossenses 1, 23, ele também fala do Evangelho, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Ou seja, se nós interpretarmos como de forma literal essa passagem, ela já se cumpriu. Mas pastor, e pessoas que não ouviram sobre o Evangelho, pessoas que estão lá nas tribos indígenas, os quilombolas, pessoas lá da janela 1040, da igreja, que são os povos menos alcançados, ou como chama? Aquela tribo, meu Deus, tem todo mundo, esqueci o nome. Veio na cabeça agora, enfim, vou lembrar, daqui a pouco vem um download. Então, que se nós pegarmos essa passagem, nós podemos compreender que o Evangelho já foi pregado em todo mundo. Mas para eles, naquela época, já foi pregado em todo mundo. Mas nós estamos há mais de 2000 anos. E tem pessoas que não ouviram sobre Jesus. Então você percebe que para eles, naquela época, o Evangelho já havia sido pregado. Ou seja, para eles, Jesus está voltando agora. Então eles já estavam com essa expectativa. Então eles não se prendiam em absolutamente... Você percebe que o entendimento da escatologia afeta na nossa vocação, na nossa missão. Hoje, literalmente, a esperança da igreja, a vocação de cada um, afeta diretamente. Então nesses versículos, ele certamente não quer dizer que cada criatura viva ouviu a proclamação do Evangelho, mas que a proclamação do Evangelho chegou a todo o mundo. E que pelo menos no sentido representativo, o Evangelho já foi pregado em todas as nações. Você sabia? É um tema polêmico. A gente falou que ia falar sobre esses temas polêmicos. E pessoas que morreram, mas não ouviram falar de Cristo. A Bíblia fala que não haverá nenhuma pessoa desculpável, que diz todos são indesculpáveis diante do Senhor. Então aquela pessoa que nunca ouviu de falar de Cristo, mas ela tinha consciência de Cristo revelado na criação e não deu glórias a Deus. Talvez ela não tenha, por exemplo, pessoas que estão no leito de morte, creram em Jesus como seu Senhor e Salvador. Elas podem ser salvas, mas elas deixaram de viver uma salvação aqui na terra, deixaram de viver o reino de Deus aqui na terra. Não viveram as promessas de Deus. Viveu a promessa da salvação, mas não viveu a promessa de andar com o Senhor. Vocês estão me entendendo?
Então a gente precisa entender isso. E, portanto, é improvável, mas possível que esse sinal já tenha se cumprido inicialmente no primeiro século e muitas vezes, desde então, em sentido mais amplo. É nossa responsabilidade. Onde que a gente entra? Pregar o evangelho, cara. Independente de quando Jesus vai voltar, nós precisamos estar engajados na pregação do evangelho a todas as nações. E se aquela pessoa não ouviu sobre o evangelho, é Deus quem vai julgar, é Deus que faz o julgamento. Existem pessoas no Antigo Testamento que não viram Jesus falando com elas diretamente. Alguém falou, nossa, sabe Jesus de Nazaré, o Cristo, então ele veio, eles não ouviram de forma literal, mas Deus, Jesus Cristo, se revelou em toda a história da humanidade. Eles creram na promessa, creram em Cristo como Senhor Salvador que viria, que estava por vir. Então eles foram salvos. Então é a nossa responsabilidade pregarmos o evangelho. Amém? Sobre a grande tribulação, é bem provável que você já tenha passado por uma tribulação, por um sofrimento, por uma enfermidade, uma conta que você não conseguiu pagar. Mas aqui a grande tribulação, ela é marcada por um sofrimento e uma perseguição, mas muito intensa, muito maior do que já se tem experimentado pela igreja. Então, muitas pessoas entenderam que os alertas de Jesus relacionados à grande tribulação tem muito a ver com a queda do templo no ano 70 depois de Cristo. Em parte sim, e em partes está acontecendo gradativamente na nossa EBL. Quando começou esse período de pandemia, não sei se os irmãos vão lembrar, mas eu fiz uma pausa no meio da construção, do entendimento do fundamento profético para falar sobre os sinais do fim dos tempos. Vocês lembram disso? E onde nós falamos sobre essa característica que dentro de Mateus 24, que Jesus ele está falando em parte sobre a perseguição aos cristãos e aos judeus lá no ano 70 depois de Cristo, que fala da queda, que não é, orem para que não seja no inverno, orem para que as mulheres não se engravidem, porque será uma grande perseguição, porque irá dificultar a saída de vocês. Em partes, Jesus está se referindo àquilo, mas em partes já está acontecendo gradativamente, porque nós vemos, por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco, ok? Já podemos, calma, já vou chegar lá, para não ir acelerar um pouco. Então nós vemos ao longo da história da igreja períodos de grandes perseguições aos cristãos. Nero, Dionísio, a perseguição na antiga União Soviética, a China comunista, a Coreia do Norte hoje. Você entra lá no site da Portas Abertas, existe um ranking de países onde os cristãos são muito perseguidos. E muitos desses irmãos, vai falar para esse irmão que não está passando por uma grande tribulação. Para eles, a grande tribulação já passou e está passando. Vocês estão me entendendo? Então, a gente não está sendo perseguido da forma como eles estão perseguindo, um grande sofrimento intenso, a ponto onde muitos desses nossos irmãos estão sendo mortos agora, nesse exato momento que nós estamos reunidos aqui. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida, enquanto muitos irmãos estão pregando o evangelho e dando as suas vidas por amor e a causa de Cristo? Será que nós estamos desperdiçando a nossa vida ou nós estamos investindo em algo realmente a longo prazo, com grande expectativa, desejando ardentemente a volta do Senhor? Então, para esses irmãos, a grande comissão, a grande tribulação já começou, já aconteceu. Eu estava até brincando com os irmãos aqui nos bastidores, existe a grande comissão, que é a nossa responsabilidade, mas também a igreja passará pela grande tribulação. Essa ideia de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, meus irmãos, isso não é sustentado pelas Escrituras. Se você crê nesse tipo de pensamento, você está assistindo muita novela e não está lendo a Bíblia. Está assistindo muita novela da Record, assistindo muito filme da série Deixados para Trás, cara. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que a igreja passará pela grande tribulação e será vitoriosa e será arrebatada pelo Senhor. Nós teremos um encontro nos ares
com Jesus e nossos corpos serão transformados, glorificados, e nós desceremos com Ele, o tabernáculo descerá e nós reinaremos com Ele eternamente, e o tabernáculo estará no nosso meio. Meu Deus, cara, essa ideia que a igreja será arrebatada, que nós vamos morar no céu, isso não é verdade. O céu vai descer, haverão novos céus e nova terra. Lembra em princípio de Gênesis, que diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e Deus diz, haja luz, e houve luz, e Deus fez separação entre os céus e a terra. Então o que nós concluímos com isso? Que o céu e terra eram uma coisa só. Se foi separada é porque era uma coisa só. Vocês estão entendendo? E o que vai acontecer no fim? Porque Gênesis é o começo, e quando nós lemos Apocalipse, é o fim, é a revelação das últimas coisas. E ele fala que os novos céus e a nova terra se encontrarão, cara. Serão uma coisa só. Vai voltar a ser. Qual é o propósito da escatologia também? Nós entendemos que nós voltaremos a ser o que nós éramos no Jardim do Éden. O que era no Jardim do Éden? Adão e Eva desfrutavam da presença pessoal, íntima e profunda com Deus. Não precisava de um sacerdote. Não precisava de alguém representando o povo para Deus. Já parou para pensar nisso? Nós falamos ontem, no domingo passado, sobre um tema bem polêmico também, que alguns irmãos ficaram assim, eita, isso eu não sabia. Eu pensava que quando nós fôssemos ressuscitados com Cristo, nós não teríamos consciência. Imagina só, se Deus, quando nos salva, não rouba a nossa consciência, imagina quando nós estivermos com Ele na glória. Então nós teremos consciência sim, mas nós estaremos tão plenamente satisfeitos em Deus, que nós não sentiremos falta de pessoas. Ah, mas aquele meu filho, a minha irmã, meu amigo não está aqui. Não, você não vai sentir falta disso. Você terá consciência da sua vida, porque Deus não vai roubar a sua identidade. Ele nunca rouba a sua identidade. Quem rouba a sua identidade é o diabo. Mas Deus, ele não rouba a sua identidade. Ele restaura, ele devolve a sua identidade. Nós seremos o que nós éramos antes, mas glorificados. Não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá tristeza, porque o Senhor enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Sobre os falsos cristãos e sobre os falsos mestres, profetas, a Bíblia fala que eles operarão sinais e maravilhas. E qualquer missionário que tenha trabalhado com povos entre os quais proliferam feitiçarias, magias e atividades demoníacas, né? Como nós vemos também lá em Êxodos, o faraó pega os seus magos lá e eles fazem magias e feitiçarias, como até mesmo mago na época, qual é o nome dele? Eu tenho anotado aqui. Ai meu Deus, Simão, o mago, em Atos 8, ele operando ali magia, né, feitiçaria. E muitas pessoas acabam acreditando a esses falsos cristãos por eles operarem sinais, milagres e maravilhas. Mas a Bíblia fala que com certeza os milagres demoníacos, eles acontecerão e poderão enganar a muitos, inclusive os eleitos. Então nós precisamos estar muito atentos, que é um dos sinais da volta do nosso Senhor Jesus. Você não é salvo por causa de uma habilidade, uma magia que você faz. Não, você é salvo pela fé em Cristo Jesus e andar no caráter em Cristo. Outro ponto, sinais nos céus, que eu pontuei aqui. A ocorrência de sinais nos céus é o sinal que quase certamente ainda não aconteceu. Por quê? Quando nós lemos Mateus 24, 29, diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então não são apenas falas simbólicas, mas é literal. Por mais que nós tenhamos visto cometas, vimos a lua se convertendo em um vermelho, cor de sangue, nós cremos que acontecerá coisas muito maiores ainda que está por vir.
Diz que as estrelas cairão do firmamento, o sol escurecerá. Não fala apenas de um eclipse. Está falando de algo muito mais intenso e muito mais extraordinário. Aqui outro ponto, a manifestação do homem da iniquidade. Muitas pessoas tentam identificar um homem da iniquidade, como por exemplo Nero, naquela época que perseguiu os cristãos, Dionísio, ou até mesmo nos nossos tempos como Adolf Hitler, ou até mesmo um dos presidentes americanos, ou até mesmo um dos papas. Ah, ele é um anticristo. Oh, ele é um anticristo. Cara, e se provaram que nenhum deles eram. E agora? Como seria? Mas todas essas identificações dessas pessoas que nós vimos mostraram-se falsas, sendo que provável que um homem de iniquidade será ainda maior no cenário do mundo que nós vamos ver, trazendo sofrimento, maior sofrimento e uma maior perseguição, só para ser destruído por Jesus quando ele voltar. E por último, nós vamos finalizar aqui a salvação de Israel. E com respeito à salvação da plenitude de Israel, mais uma vez nós devemos dizer que Romanos capítulo 9 ao 11 parece indicar que ainda haverá uma grande reunião futura dos judeus, mas quando eles aceitarem Jesus, somente quando eles aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas não é certo que em Romanos capítulo 9 ou 11, muitos alegam que não ocorrerá nenhuma outra reunião dos judeus diferente da que já temos visto ao longo da história da igreja. Uma vez que Paulo apresenta como exemplo básico dessa reunião. Todos serão salvos? Não, somente a fé em Cristo Jesus. Porque eu já ouvi algumas pessoas falando, eles terão um julgamento separado, todos os judeus serão salvos. Aqueles que creram em Cristo. Os judeus que creram em Cristo, de fato, eles serão salvos. Então nós precisamos entender sobre essas características relacionadas à volta de Jesus, quando e como. Eu espero que eu tenha pontuado os principais elementos relacionados à volta de Cristo, para que haja um desejo cada vez maior dentro do nosso coração, para nós fazermos parte daquilo que Deus está fazendo. Irmão, eu quero te encorajar a você fazer planos a longo prazo. Eu quero te encorajar, não se preocupe em saber o dia nem a hora, se preocupe em apenas estar preparado para que quando ele vier, porque não se refere ao quanto de tempo que você tem que esperar, mas como você está esperando. E a minha oração neste momento é para que Deus traga um encorajamento dentro de você, que Ele multiplique o desejo e o vigor dentro de você, em relação à expectativa, à esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso irá afetar diretamente a sua vocação, para que isso traga um sentido à sua existência. Deus não arrebatou você ainda, sabe por quê? Por mais que você tenha orado, Deus, leva a minha vida, tira a minha vida. Eu já fiz esse tipo de oração, quando eu estava passando por um sofrimento psicológico. Falei, Deus, eu não aguento mais, tira a minha vida. Eu quero estar com o Senhor. Mas Deus disse para mim, você vai ficar para cumprir com a sua vocação, porque a sua vocação, o cumprimento da sua vocação, dará sentido para a sua existência. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos adorar, gente? E aí nós vamos adorar um pouco mais. E eu vou orar para que Deus abençoe a sua casa, a sua família.